Bom dia a todos, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. Hebreus, capítulo 12, verso de número 1, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Louvado seja Deus. Essa é a NVI, essa tradução, mas numa das traduções mais antigas de Almeida, revista, ele traz aqui nessa parte em que na minha está dizendo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, ele traz desembaraçando-se de todo peso, desembaraçando-se de todo peso, que também está correto dizer, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Feche os seus olhos, graças te damos, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Fale mais uma vez conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós, os pregadores, aqueles que temos a incumbência de levar o alimento espiritual para a igreja, eu acho que na sua maioria, se não todos, ficam durante a semana buscando encontrar uma inspiração, uma direção daquilo que vai trazer para a igreja, né? E a gente fica atento a vários movimentos para ver por onde que a gente pode ir, não é? Porque muito embora a Bíblia é muito rica e muito extensa em temas, a gente sempre fica com aquilo na cabeça, isso eu já falei, isso eu já falei. Acho que quase tudo a gente já falou, não é? É difícil alguma coisa ser pregada que seja uma novidade, uma pérola que ninguém encontrou. E a gente busca em situações do nosso dia a dia. Na sexta-feira eu estive aconselhando um jovem, e sabendo do problema dele, eu estava aconselhando e eu disse, olha, você precisa se livrar desse peso, desse emaranhado que está nas suas pernas, porque isso tem atrasado a sua vida. Entre tantas coisas que você precisa acertar, eu disse para ele, livra-se disso. Foi um aconselhamento, é lógico, falamos muitas coisas, e entre elas, essa foi a principal. E então eu pensei e senti no coração de falar sobre este tema, né? Livra-se do peso, livra-se do peso. Sabe, amados, na vida cristã, na carreira cristã, existe inúmeras situações e disciplinas que a gente tem que estar atento por fazê-las, não é? Disciplinar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, nossa maneira de agir. Mas uma das coisas que às vezes nós não nos apercebemos, que às vezes não é tanto a disciplina diária, e sim estarmos atentos àquilo que está nos atrapalhando. Às vezes a sua vida está na presença de Deus e você está se esforçando em fazer correto, mas existem algumas coisas no seu dia a dia, na sua vida familiar ou profissional, que é como um emaranhado de fio, de sujeira, de corda, que está embaraçando a sua vida e está atrasando os seus passos. O apóstolo aqui que escreveu, não sabemos ao certo quem escreveu Hebreus, mas ele coloca isso e faz uma associação a uma corrida. Ele fala, olha, para você correr, você precisa tirar o peso, se desembaraçar do peso que está sobre a sua vida, para que você então desenvolva o seu chamado, para que você desenvolva aquilo que Deus colocou na sua vida. Diz a história que naquela época, os atletas daquela época corriam com pesos amarrados aos seus pés para treinar. Então, durante os seus treinos e preparação para uma corrida, eles colocavam pesos nas pernas e corriam com esses pesos, a fim de ganharem mais força, não é? E mais destreza. Então, quando chegava na época da prova, então, no dia da corrida, da tal corrida, da carreira que lhe foi proposta, não é? Ele então tirava os pesos que eles usavam para treino
E então agora eles estavam com as pernas livres, desembaraçadas, sem a sobrecarga, e com isso então desempenhavam de forma mais precisa, né, aquela corrida no qual se propuseram a fazer. Portanto, eu quero compartilhar com vocês essa visão hoje. O que é que pode estar embaraçando a sua vida? Qual é o peso que você tem carregado e que não precisa mais carregá-lo? Essa que é a questão. Você não precisa mais levar aquilo que a palavra diz que Jesus já levou por si na cruz do Calvário. Carregamos fardos excessivos, sendo que isso tem mais atrapalhado a nossa caminhada do que acrescentado graça de Deus em nossas vidas. Às vezes a tua vida está um embaraço. Quem sabe através dessa mensagem o Senhor possa ministrar o seu coração e você saia dessa reunião hoje sem o peso das suas pernas. Amém? Essa é a minha intenção e o que eu senti do Senhor de compartilhar com vocês. E para isso eu quero contar uma história, porque histórias falam mais forte. Eu quero que você vá comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. E eu vou caminhar com você na história de um dos personagens mais marcantes do Antigo Testamento. O nome dele é José. Por que ele é um personagem marcante do Antigo Testamento? Porque José é um tipo de Cristo. Existem personagens do Antigo Testamento que traziam na sua trajetória uma tipologia de Cristo. E José é um desses personagens que trouxe na sua história uma tipologia do próprio Cristo. Muitas são as semelhanças na vida de José, que depois Jesus também traz essas semelhanças na sua caminhada. Gênesis capítulo 37, do verso 5. Eu preciso que você leia comigo, ou veja lá na tela, para que você entenda o começo dessa história. E nós então absorvemos como este homem aprendeu a se livrar dos pesos e cumprir a sua carreira, que foi maravilhosa. E até então, pelos relatos bíblicos, ele foi e viveu uma vida irrepreensível. Gênesis 37, do verso 5 em diante, diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois ele teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O livro de Gênesis começa aí no capítulo 37, vai quase até os 50, falando dessa história de José fantástica, não é? Um homem que foi um instrumento usado por Deus de forma poderosa no Antigo Testamento. Mas a história desse jovem José começa aqui. Deus deu a ele um sonho, e nesse sonho, foi Deus quem deu o sonho. Ele simplesmente transmitiu o sonho para os seus irmãos. Não sei se caberia essa transmissão ou não. Alguns dizem: foi ele que provocou tudo isso. Eu só vejo Deus nessa história. Eu vejo Deus conduzindo todas as coisas. Amém? Deus, vocês vão ver até o final que Deus conduziu todas as coisas. Mas então eles pegam raiva deste irmão, que é o José, não é? Eles são 12 irmãos, que depois se tornam as 12 tribos de Israel, e se torna a base, a essência de Israel, não é? O pai Jacó é aquele Jacózão que agora foi transformado, e agora ele é Israel, é príncipe de Deus. Então esse contexto, o que acontece? Eu vou contando um pouco da história para a gente não ler tanto. Certa vez os irmãos estavam no campo, cuidando do rebanho, e o pai, Jacó, Israel, mandou José ir lá para ver como os irmãos estavam. Chegando José, ele falou assim: lá vem aquele sonhador, vamos matá-lo, então queremos ver o que será dos seus sonhos. Não é?
Quando a gente tem sonho, os invejosos querem muitas vezes matar os nossos sonhos, não é? Ou então nos jogar num buraco. Foi o que fizeram. Decidiram então, não, matar não, vamos jogar ele num buraco. Eu não sei o que é pior, se é matar ou se é jogar no buraco, né? Mas ali então jogaram José num buraco. Mas diz o texto, está aí todo aí na Bíblia, que então vinham passando os mercadores, né? Pessoas que compram e vendem, e eles falaram assim, por que a gente vai manchar as nossas mãos de sangue, ou deixá-lo ali morrer num buraco? Vamos fazer dinheiro com ele, vamos vender José. Naquela época se vendia as pessoas como escravo. E então os seus irmãos o venderam como escravo. E aqueles mercadores o compram, e diz o texto que vai e depois vende José para Potifar, que era alguém importante no Egito. Essa é a história inicial, não é? E a história vai se desenrolando, José passa muitas provas, muitas lutas, e vai continuando sendo fiel a Deus, servindo a Deus, até que Deus faz algo transformador, maravilhoso, sobrenatural. José sai da cadeia e se torna o primeiro-ministro da maior potência da época, que era o Egito. A maior nação, a nação mais próspera, mais evoluída, e José se torna ali abaixo de Faraó, e é isso que diz o texto. Faraó diz para ele, olha, abaixo de mim, eu só serei maior que você, José, quando eu estiver no trono. Caso contrário, você aqui é a voz da nação. O que você falar, eles vão fazer, o que você disser, eles vão fazer. E José, então, tem uma transformação de vida completa, plena, extraordinária. Eu gosto dessas histórias, gente, porque vira e mexe, a gente encontra pessoas que vivem neste impossível. É impossível para mim chegar em tal lugar. É impossível para mim ter um casamento assim. É impossível sair dessa situação financeira. Mas a minha Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossível. Essa não é uma história única. A história se repete em tempos após tempos de pessoas que não tinham nada, que não eram nada, e foram transformadas pelo poder de Deus e se tornam pessoas influentes na sociedade e no mundo. Deus usa e Deus faz, e se for necessário, do nada, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Então José se torna este grande homem, um homem do poder, um homem que está acima de todos naquela época. E então aqui começa a lição que eu quero compartilhar com vocês. Quais são os pesos que podem impedir a gente de chegar aonde há um propósito de Deus para as nossas vidas? Se o propósito de Deus é que você chegue e se torne um grande empresário, e com essa alavancada na sua vida, você vai ser um instrumento no reino de Deus para financiar missões, financiar obras. Amém? Mas às vezes não é esse um propósito maior para a sua vida. Você não vai ser um grande empresário, mas você será o grande missionário. O missionário é aquele que vai, mas como irá se não houver aqueles que o envia? O reino de Deus é composto, amados, de várias esferas. Tem o que fala, mas tem o que ora. Tem o que contribui, tem o que faz e coloca a mão no arado. Assim o Senhor usa de diferentes formas para a edificação do corpo de Cristo e o avanço do reino de Deus sobre a terra. Portanto, o que poderia estar impedindo a sua vida de ir nessa direção perfeita da vontade de Deus? Uma das coisas principais, amados, eu quero gastar mais tempo nisso, que eu quero que você se livre em nome de Jesus, é de toda amargura, de todo rancor e de toda falta de perdão. José, depois deste episódio todo, de ser traído pelos seus irmãos, José, depois de ser quase que morto por eles, enganado, José ocupa então uma posição de autoridade. E a história continua, não sei quantos aqui conhecem essa história, é muito longa. Houve lá no Egito, na terra, 7 anos de fartura, depois vieram 7 anos de escassez. E neste período de escassez, as nações começaram a ir no Egito para buscar comida, porque só ali tinha, por causa de José, e por causa de Deus que fez tudo isso. Então, quem que vai lá buscar comida? Os seus irmãos. Você imagina a cena, amados? Já passou na sua cabeça?
O que passa na sua cabeça quando você imagina isso? Ah, agora é minha vez? Agora vai comer aqui, ó, na minha mão. O que passa na nossa mente, no nosso coração? Uma imagem dessa. Se coloca lá. Se coloca lá, meu irmão. Você foi traído, foi vendido. E a história de José, eu estou abreviando para vocês, mas é uma história que passa de servidão, de serviço e de prisão injusta. José passa anos em uma prisão de forma injusta. E tudo isso tende a causar no ser humano uma amargura na alma. Um rancor, um ódio por toda aquela situação. Foram anos de sofrimento, sendo que ele não fez nada. Sabe o que mais dói na gente e pode se tornar uma raiz de amargura horrível e contaminar o nosso ser? É quando você é injustiçado. Quando você ainda merece, né, você fez lá as suas trapaças, então acontece de você estar hoje pagando por isso, etc. Ainda você equilibra essa balança. Mas e quando você foi justo? E quando você fez o bem? E quando você deu somente amor? E aí então vem a traição. Aí vem a calúnia. Aí vem o ódio. Essa era a posição de José. E agora ele estava diante dos seus irmãos. Vai comigo aí em Gênesis 45, vamos ver como que este homem agiu. Só vira a página um pouquinho, ou então olha para cima. Gênesis 45, versículo 4 e 5. Diz assim, aqui é um episódio em que seus irmãos, teve toda umas coisas ali que acontecem, José manda eles embora, depois eles voltam de novo. Aqui é um momento em que José resolve se apresentar a eles, porque eles não tinham conhecido José. José já tinha conversado com eles pessoalmente, eu não sei se José tinha mudado muito, ou se era todos aqueles turbantes que o povo egito usava, só sei que eles não conheceram o seu próprio irmão. E este aqui é o momento então que ele vai se apresentar a eles. Olha que coisa linda, versículo 4 e 5. Cheguem mais perto, disse José. José tinha preparado aqui um almoço com eles, reservado. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, e disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Uau! Que José é esse? Que líder é esse? Que tipologia linda e maravilhosa do nosso próprio Senhor Jesus. É interessante quando a gente vê, amados, as pessoas chegarem a lugares maiores, e às vezes nós conhecemos só parte das histórias, não é? Ah, teve sorte. Ah, não sei o quê. Nasceu com não sei o quê virado para a lua. Não é? Mas ninguém conhece as histórias. Ninguém conhece o que a pessoa viveu, o que a pessoa passou. José sim foi colocado numa posição de autoridade, mas José em todo tempo andava na presença de Deus. Essa era a grande oportunidade. Agora eu vou me vingar de vocês, vou colocar vocês na prisão, vou judiar de vocês, vocês vão pagar tintim por tintim. Mas não, José demonstrou que ele era um homem curado, sem amargura, que vivia o perdão conforme as Escrituras. Amado, esse é o primeiro ponto, e eu quero que você reflita sobre isso. Talvez o peso que está embaraçando as suas pernas seja um coração amargo, rancoroso porque erraram com você, rancoroso porque causaram algum mal a você, e você pensa que fazendo assim você está prejudicando a outra pessoa, mas é como se você estivesse tomando veneno e achando que o outro ia morrer. É você que está morrendo, é você que está se matando e não se apercebe. E isso é uma coisa muito importante, muito séria. Eu vou ler mais alguns textos com você, você vai entender a seriedade disso. Diz o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura.
E ele continua, da ira, da cólera, e vai continuando o texto. Livre-se, livre-se. Livrar-se é uma ação em que requer esforço, não é? É como se você estivesse amarrado por algo, ele está falando assim, olha, se livre disso, se solte, faça um esforço, porque isso vai atrapalhar a sua vida. Livre-se deste problema. Mas o texto que mais me chama a atenção, e isso eu quero pensar um pouco mais fundo com você, é aí no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 15. Olha que coisa interessante para a gente refletir. O mesmo escritor, ele está falando agora sobre ter paz com Deus, andar em santidade. E depois no versículo 15 ele fala assim, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Contaminando a muitos. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Amados, o que nos coloca de pé, nós estamos aqui reunidos nessa oportunidade, tudo por causa da graça de Deus. Amém? Eu e você não merecíamos, nós merecíamos condenação, nós merecíamos prisão, mas estamos livres, e depois nós vamos ver esse ponto também, é totalmente pela graça de Deus, favor imerecido, nós não merecemos. Mas esse texto tem que nos chamar a atenção, porque é um dos poucos textos que diz que nós corremos um risco de ficar excluído dessa graça, fora dessa graça. E o que nos tira fora da graça, ele chama de raiz de amargura. Raiz de amargura. E não é à toa que ele usa essa terminologia, não é? Nada do que está escrito foi escrito de forma aleatória, mas há propósito nisso. Por que raiz de amargura? Vamos pensar um pouco numa planta, não é? Olha os processos da amargura. A primeira instância, quando você planta alguma coisa, uma semente, ela fica completamente encoberta pela terra, não é assim? Mas ali já começa um processo onde ela começa a lançar as suas raízes, mas nós não a vemos. O primeiro processo dessa amargura, que é desencadeado pela falta de perdão, é desencadeado pela falta de perdão. Começa de forma silenciosa, onde as outras pessoas não se apercebem. Ela não é aparente, ela é interna, assim como uma semente que lança as suas raízes. Até então, começa um processo que vai destruir somente a si. Mas depois, diz que então, a semelhança de uma planta, ela começa então a sair para fora, e isso agora começa a ser aparente. É quando a raiz de amargura começa a lançar os seus frutos. Ódio, ira, desejo de destruição do outro ou da outra. Então, neste estágio, diz o texto, que ela contamina a muitos. Ela contamina a muitos. Esse é um segundo estágio. O primeiro é dentro de si, somente você está sendo prejudicado, mas depois você começa a exalar essa ira, essa raiva, e alguém do seu lado que estava completamente inocente, foi influenciado pelo seu ódio, pela sua amargura, e começa também a ter raiva do outro. Olha como um processo maligno. É um processo maligno. Porque sem você perceber, você está contaminando as pessoas ao seu redor com um sentimento destruidor. A pessoa nem fez nada para você, mas você ouviu a amargura do outro e se indignou e ficou amargo também. E às vezes, é até de forma injusta. Às vezes foi uma interpretação errada, foi uma informação errada, foi uma conversa mentirosa, foi uma semente do mal
que é implantado nos corações e nas mentes. Mas essa raiz de amargura, segundo o texto, é algo que pode tirar você da salvação eterna. Porque se você ficar excluído da graça, não tem outro caminho. Sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, estaríamos todos perdidos. Bispo, como é que eu me livro desse trem? Em nome de Jesus. Os mineiros aqui agora tomou conta. Como é que eu me livro desse trem? Vamos pensar nessa analogia que foi colocada. Ele disse que a amargura tem uma raiz, é a raiz de amargura. O que uma planta precisa para se desenvolver e as suas raízes se aprofundarem? Em primeiro lugar, ela precisa, na primeira instância, de escuridão. Uma raiz exposta ao sol, ela geralmente não resiste por muito tempo. Então a raiz, quando está debaixo da terra, ela vai encontrar a escuridão, a umidade. Primeira coisa então, meu querido, traz à luz esse seu problema diante de Deus. Tira a escuridão dessa raiz para que ela não se desenvolva. Traz a luz diante da pessoa que você está ofendido. Chame para a conversa. Se necessário, conforme diz a Bíblia, chame 2 ou 3 testemunhas para que toda a conversa seja firmada. Porque dependendo das pessoas, precisamos de testemunhas. Sim ou não? Precisamos de testemunhas. Porque senão você vai conversar com ela sozinha, ela pode inverter tudo de novo, e fica aquela bagunça, né? Então, às vezes, é bom que tenha mais pessoas junto, mas isso precisa ser trazido luz. Luz. O sol da justiça tem que brilhar. Porque o sol da justiça vai secar essa raiz de amargura. A segunda coisa, usando essa mesma analogia, uma raiz precisa de alimento. Qual é o alimento de uma raiz? É lógico, é a umidade da terra, é a água, a irrigação que tem que ter sobre ela. Não alimente a sua raiz de amargura. Sai deste lugar de vítima. Ai, coitado de mim, olha o que fizeram comigo. Que injustiça. Sai deste lugar, meu irmão. Erga a tua cabeça. Não alimente este espírito, porque não é o Espírito de Deus. Não é um Espírito de Deus. Portanto, tire o alimento. Tire o alimento. Porque isso, amados, vai ser uma coisa fundamental, primordial na sua carreira cristã. Porque sem o perdão, você não consegue ser perdoado. Certa vez os seus discípulos chegaram para Jesus, depois se você quiser conferir, está lá em Mateus 18. E perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus deu um número assim aleatório. Não vai começar a fazer conta de quantas vezes você perdoou, não, até chegar em 7 vezes 7. Né? Jesus, 7 vezes 70? Então, Jesus jogou um número, não te digo 7 vezes, digo 7 vezes 70, um número assim, bem longe de ser alcançado, bem longe de ser alcançado. Mas depois Jesus conta uma parábola, preste atenção na parábola. Jesus conta a seguinte parábola: certo rei foi prestar conta com um credor, alguém que lhe devia. Essa pessoa lhe devia muito, diz o texto, está lá nesse evangelho. Então o rei o chamou e falou assim: olha, acerta, paga o que você me deve, porque você me deve muito, não é pouco. E aquele homem então disse: Senhor, eu não tenho como pagar, tem misericórdia de mim, perdoa-me, não me lance na prisão. E aquele rei então disse: eu vou te perdoar a sua dívida. E perdoou aquele homem. E diz o texto que aquele homem saiu de lá feliz, mas no caminho para sua casa ele encontrou alguém que lhe devia. Mas devia tão pouco. Devia, eu acho que era cerca de 10 denários. Em vista daquilo que ele devia para o rei, era uma mixaria.
Mas diz o texto que ele agarrou o homem pelo colarinho, o enforcou na parede e disse: paga o que me deve. E aquele homem falou da mesma forma que ele havia falado com o rei: Senhor, me dá tempo e eu te pagarei, porque no momento eu não tenho como pagar. E ele fez o que com o homem? O colocou em uma prisão, lançou ele numa prisão, e falou: você vai ficar aí até que me pague toda a dívida. Um servo do rei viu essa cena e ficou indignado, foi lá, voltou e falou com o rei: rei, você não sabe o que aconteceu, sabe esse homem que você perdoou bilhões, encontrou um que devia para ele centavos, e o lançou na cadeia. Então o rei chama de novo este homem: senta aqui, cidadão, eu não te perdoei uma dívida tão grande? Por que você não fez o mesmo com aquele que te devia bem menos? Portanto, agora você vai ser lançado em uma prisão. Você vai ser lançado em uma prisão. Amados, você não vai conseguir servir o Senhor enquanto o seu coração não estiver reto diante dEle. Enquanto toda a raiz de amargura não for arrancada. Enquanto todo o perdão não for liberado. Isso vai ser como uma corda nas suas pernas. Vai impedir você de correr a carreira que o Senhor tem proposta para você. Você não vai chegar longe, você vai ser enganado e você vai tropeçar nessa corda. Ouça a voz do Espírito que está falando aos nossos corações. Hoje é o dia, agora é o dia de você tomar uma decisão firme em seu coração e não permitir que nenhuma raiz de amargura prenda suas pernas, em nome de Jesus. Livre-se da raiz de amargura, meu irmão, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com este personagem maravilhoso, José: livre-se. Eu até coloquei aqui, eu falei para Manu tirar, mas não deu tempo. Da tal maldição familiar. É assim que está escrito ali? Essa tal aí era só para mim, né? Mas acabou saindo ali mesmo. Livre-se dessa questão de maldição hereditária, maldição familiar. E eu vou te explicar tudo bem melhor. O pai de José era Jacó. Jacó significa usurpador, trapaceador, aquele que agarra ao calcanhar. Vem de família, uma família de mentira, uma família de engano, até que foram transformados pelo poder de Deus. Mas a essência da família era essa. Mas isso não quer dizer que José tinha que caminhar na mesma direção. Isso não quer dizer que José também teria que ser um mentiroso, um trapaceiro. E eu não estou dizendo que não existe maldição hereditária. Eu não estou dizendo que não existe, ela existe. Bispo, me mostra na Bíblia uma maldição hereditária. Vou te mostrar a maior delas: Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, e toda a terra foi afetada pelo seu pecado. Todas as gerações futuras foram afetadas pelo seu pecado. As nossas ações e decisões podem sim afetar os nossos filhos, afetar as próximas gerações. Isso é fato, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. As influências que recebemos, o resultado da decisão do seu pai pode te afetar você. Isso pode ser chamado de maldição, não é? Mas é mais uma consequência do que uma maldição, não é? Mas existe a maldição, existe. Tem filho que é a cara do pai, os mesmos defeitos. O pai enganava, o filho continuou no mesmo caminho enganando, né? O pai fazia falcatrua no trabalho, o filho entrou no mesmo caminho fazendo falcatrua no trabalho. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que herdou do pai a mesma profissão e estava herdando do pai os mesmos maus desígnios, os mesmos erros, as mesmas inclinações. Ei, mas isso não quer dizer que você foi predestinado para ser igual aos seus pais. Isso não quer dizer que você não tem escolha. Eu e você podemos sair sim deste lugar de maldição e desfrutarmos a liberdade que há no nome de Jesus. Porque Jesus Cristo já nos libertou da maldição da lei.
Vários são os textos, mas eu citei um aqui, Gálatas capítulo 3, versículo de número 13 e 14. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo já se fez maldição em nosso lugar, e a maldição que provinha da lei, ela foi tirada. Ela foi tirada. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu até vi uma imagem que, eu não sei se eu vi numa capa de um livro. Cadê o pessoal da mídia aí? Está aí a imagem dos fósforos? Eu gostei dessa imagem, põe aí para mim. Olha lá que coisa interessante, ó. A maldição hereditária é mais ou menos isso. Toda a sua linhagem vem sendo queimada, 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 e você é aquele palito mais para baixo, em nome de Jesus, amém? Você decidiu, não, eu não vou seguir as pegadas do meu pai nos erros dele, eu não vou seguir a linhagem dos meus avós, eu vou fazer a diferença na minha casa, eu vou quebrar essa maldição. Veja lá que coisa interessante, ó. Os outros palitos ficaram livres. Por quê? Porque alguém decidiu mudar a história dessa maldição. Alguém decidiu agarrar-se em Cristo, que já se fez maldito no nosso lugar. Alguém decidiu que queria viver uma vida livre em nome de Jesus. Você é este alguém em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Algumas pessoas dizem assim: ai pastor, eu passo tanta luta lá em casa, só eu sou cristão. Glória a Deus, meu irmão, você será o início de um novo tempo na tua casa, você será esse fósforo que vai mudar essa cadeia de maldição sobre a sua casa. Você não é obrigado a ser ruim como seus pais foram, você não é obrigado a pegar os maus exemplos deles. Jesus Cristo já nos libertou, aleluia. Somos novas criaturas, tudo se fez novo, diz as Escrituras, tudo se fez novo. Agora deixa eu te dar um conselho. No mundo espiritual essa maldição foi quebrada. Mas na nossa vida diária, as influências que recebemos no nosso homem natural precisa ser transformada dia após dia pela renovação do vosso entendimento. Não há maldição sobre a sua vida. Amém? Ah, meu pai foi um quebrado, eu estou debaixo dessa maldição, vou ser quebrado a vida inteira, nunca vou ter dinheiro, está amarrado em nome de Jesus. Você está livre, você está livre. Agora, aquilo que você aprendeu do seu pai acerca de dinheiro, talvez precisa ser mudado. Aí é um processo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí é um processo. Talvez você foi ensinado errado acerca de dinheiro, por isso até hoje você tem dificuldade nessa área financeira. Talvez até hoje você acredita que dinheiro é maldição. Ou você tem Jesus ou você tem dinheiro. Se você tiver essa mentalidade ainda arcaica, deficiente, talvez você vai ter problema com dinheiro. Portanto, aí já é uma mudança de mentalidade. Mas uma coisa eu te afirmo, Jesus já se fez maldito em nosso lugar, e a maldição que estava impregnada na lei, não faça, não toque, senão isso, senão aquilo, foi levada na cruz do Calvário. Eu sou livre em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Ah, livre-se dessa maldição, meu irmão, livre-se deste trem, para com isso, muda a sua maneira de pensar, muda a sua visão acerca da vida. Você é abençoado por Deus. As bênçãos de Abraão estão sobre a sua vida. Vai lá no Antigo Testamento e vê as bênçãos que foram dadas aos filhos de Abraão. Você está nessa herança. Eu sou abençoado ao entrar, eu sou abençoado ao sair. Eu estou por cima e não estou por baixo. Isso não quer dizer nada de financeiro, é posição. Eu estou por cima porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Você tem que acreditar nisso, meu irmão. Não perca tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Não perca. Creia na palavra de Deus. Terceira coisa que eu te convido a se livrar em nome de Jesus. E essa é forte, hein? Livra-se da tirania que o poder possa lhe proporcionar.
livra-se da tirania que o poder possa lhe proporcionar. Se tem alguém que foi colocado em posição de poder, é esse José. Só 2 textos só para reforçar. Lá em Gênesis 39. Volta lá comigo. Está aí na tela, né? Não? Gênesis 39, versículo 7. Não está fácil de você achar também, né? O primeiro livro da Bíblia. Olha a posição de José. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha-se, deita-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Tudo o que ele tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Essa é metade da história de José, quando ele ainda estava como escravo de Potifar. O homem era tão abençoado, que Potifar colocou ele para cuidar de tudo. Diz o texto que Potifar já não sabia mais o que tinha. José coordenava tudo, não sabia quanto ele tinha de dinheiro aplicado, na bolsa de valores, não sabia mais nada. José cuidava de tudo. José era o homem que mandava na casa, abaixo, é lógico, do seu senhor. E aí então veio uma proposta. Olha que coisa interessante, amados. Ele tinha toda a autoridade na casa, tudo havia sido colocado diante dele. Qualquer um poderia pensar assim: eu já mando aqui mesmo. Só me falta o que agora? A mulher do cara. Agora eu fico com a mulher do cara, amanhã esse cidadão bate as botas, e eu já fico como dono de tudo. Já estou com a dona. Já estou com a dona, sou administrador de tudo, ninguém tem voz a mais do que eu nessa casa. Isso é de Deus. Eu gosto disso. Isso é de Deus. Isso é uma porta. É resposta de oração. É resposta de oração. Nós temos que ter muito cuidado, né? Com essas coisas que nos vêm, e nós vamos também aprendendo com a vida, faz parte, né? Mas as propostas que parecem ser lucrativas, as pessoas associam com a bênção de Deus. E aqui não era. E aqui não era. Então, José, apesar da sua posição de autoridade, ele não usou de sua autoridade para pecar contra Deus. Ele não permitiu que as suas pernas ficassem embaraçadas com o peso do pecado. Com o peso do pecado. Meu irmão, de coração, é lógico que não é para todo mundo, não é? Tem gente que quer cargo na igreja só para ter uma posição de autoridade para mandar nos outros. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, vi isso, cansei de ver isso e fico abismado com isso. Acho que está na essência do ser humano querer estar por cima, querer ser o chefe, querer comandar a vida dos outros, ou querer ter posição de autoridade. E você pensa que a pessoa está se entregando de coração para Deus. Bispo, eu quero fazer um seminário, eu quero me tornar um diácono, um presbítero, eu quero servir a Deus. E aí você coloca o cidadão, né? Diácono. Bênção, você é um diácono agora. Na primeira oportunidade, ele já sai pisando em todo mundo. Eu sou o diácono aqui agora. Aconteceu isso, amados, aconteceu isso. Uma igreja pequenininha, tinha lá 20 pessoas. A pessoa recebeu o título de diácono. No primeiro problema que teve lá, ele gritou alto, falou assim: quem manda aqui na ausência do bispo sou eu, porque eu sou o diácono. Aí acabou com tudo. Eu sou o diácono. Tem gente que quer estar numa posição de autoridade na igreja, mas não é amor pelo reino, nem pelo Senhor Jesus. É um desejo insano de dominar outras pessoas.
E todos nós podemos ser tentados nessas coisas, gente. Alô? Não é só ser o presidente da república, não. O poder pode ser dimensionado em várias instâncias. Talvez você é o dono da empresa. De certa forma você tem o poder. Você pode empregar e mandar embora. Você pode admitir e pode dispensar. Não é? O que há de errado nisso, bispo? Nada. O alerta é: não permita que essa posição se torne um laço na sua vida. Não permita que essas posições de autoridade se tornem laços na sua vida. Sabe uma coisa que me incomoda? Abrir o coração aqui com vocês. Tem gente que vai numa loja e sabe que não vai comprar nada. Mulheres, boa parte são vocês. Vai na loja, sabe que não vai comprar nada, mas faz a vendedora descer 10, 20, 30 pares de sapato. Às vezes o estoque da loja, aquelas escadinhas chatas assim, um caracol, o estoque está lá em cima. Esse não ficou bom, tem uma fitinha vermelha aqui. Tem sem a fitinha vermelha? Tem sim, senhora, eu vou lá buscar. A coitada sobe a escada, rodopia tudo, vai lá, acha o sapato sem a fitinha vermelha, e ela põe e fala assim: não gostei do bico. Você tem outra assim? A coitada fica buscando inúmeros pares, e você sabe que você não vai comprar. Meu irmão, só porque você tem o dinheiro ali para comprar, você acha que aquela coitada funcionária é sua escrava? Cristão fazendo isso. Misericórdia. Talvez seja essa palavra, misericórdia. Trata mal a pessoa que está atendendo, é obrigação dela, ela é paga para isso. Meu irmão, não usa desses artifícios, porque Deus não se agrada disso, meu irmão. Olha, deixa eu te dizer uma coisa com toda seriedade. Deus está sempre ao lado do mais fraco. Deus está sempre ao lado daqueles que estão sendo oprimidos de certa forma. Cuidado, não deixe que a autoridade, ou o dinheiro, ou a posição, façam em você estimar o tamanho. Livre-se disso, meu irmão. Talvez essa pessoa que está te servindo naquela loja seja melhor do que você. Seja mais crente do que você, seja mais fiel do que você, e você está usando a sua autoridade para colocar um peso sobre a pessoa, Deus falou isso ao meu coração. Deus não se agrada disso, amados. Deus não se agrada disso. Olha as pessoas com misericórdia. Até quando elas não são tão gentis assim. Talvez ela está num dia ruim. Alô? Às vezes ela está num dia ruim. Quem já teve dia ruim aí? E ela tem que trabalhar do mesmo jeito, senão ela não leva o pão para casa. E ela tem que pôr aquele sorriso no rosto. E você chega na loja: pois não, senhora, em que posso ajudar? Mas às vezes ela está num dia terrível, talvez ela esteja com um filho doente no hospital, talvez ela esteja com um casamento se desfazendo, e às vezes ela não é tão sorridente assim. Ei, guarde as facas, usa de misericórdia. Ali está um irmão, uma irmã, ali está alguém que Deus ama. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se livre dessas coisas, amados. Isso pode estar amarrando a sua vida espiritual, você nem percebe, mas está sendo computado, e Deus hoje está te libertando em nome de Jesus. Se você tem, saiba, você é um administrador. Quem tem é Deus, somos administradores do Senhor. Se foi lhe dado autoridade, usa ela para servir e não para massacrar. A Bíblia fala de autoridades espirituais, vamos voltar aqui para a igreja, que Deus constituiu uns apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, não sei se a sequência está certa, mas são 5. E depois você continua vendo lá, está lá em Efésios 4:11, para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento do corpo de Cristo. A posição de bispo ou de pastor é para abençoar o povo, é para ajudar o povo a chegar lá.
É para pegar na mão do povo e falar assim, vem cá, deixa eu te ajudar, para você chegar lá junto comigo em nome de Jesus. Ou eu fico um pouco irado, quando eu vejo na televisão, aqueles pastores de auditório, que tem aquelas histórias do testemunho, né? Aí os obreiros ficam lá embaixo com o microfone, e vai pegar o testemunho da pessoa. Quem já viu isso? Está cheio na mídia, né? Aí eles vão lá, coitados, e o pastor fica lá em cima parecendo um general. Eu vi uma cena essa semana que eu falei, não é possível um negócio desse. Virou até palhaçada na internet. O cidadão falou que foi curado de uma hérnia na virilha. Uma hérnia na virilha. E ele foi curado dessa hérnia, e lá está o pastorzão lá em cima, né? Aí o diácono está com o microfone. Vai lá, você vai testemunhar lá, põe lá a mão para ver se curou. Rapaz, que cena mais difícil. Aí o coitado ficou assim, o diácono, né? De tocar, né? Um lugar ali de intimidade da pessoa, né? Aí ele foi e não tocou muito direito. Ele não tocou muito direito, né? E o pastor lá de cima, você tem que pôr a mão lá e apalpar para ver se está lá o caroço, se não está o caroço. Aí o homem foi e apalpou mesmo, lá para achar esse tal do caroço, que não achou o caroço. É isso que é autoridade espiritual, gente? É isso que é autoridade espiritual? Autoridade espiritual, meu irmão, é você ficar na brecha pelo seu irmão. É você pagar o preço de oração. Senhor, estou com ele nessa luta. Senhor, estou agarrado com ele. Essa luta é dele e é minha também, em nome de Jesus. Isso sim vale a pena. Isso sim é autoridade no reino espiritual. Portanto, esse é o terceiro ponto que Deus falou conosco. Livre-se da tirania que o poder pode lhe proporcionar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. E eu vou encerrar. Concluindo. Até agora eu falei para você se livrar, né? Livra da amargura. Livra da maldição familiar. Livra da tirania do poder. E para concluir eu vou inverter agora. Se apegue. Não livra não, se agarre, se apegue em Deus. Se apegue em Deus, meu irmão. Essa história de José termina, coloca para mim, por favor, Gênesis 50, 20, com uma declaração que eu gosto demais, eu vivo isso, eu creio nisso, amados, eu creio nisso sinceramente. Gênesis 50, versículo de número 20, olha o que diz lá. José aqui está falando para os seus irmãos, quase no final da sua vida, depois o próximo episódio é a morte de José. José fala assim para ele, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Se agarre em Deus, meu irmão, mesmo que o mundo planeje contra você, Deus vai transformar isso em bênção na sua vida. Deus vai transformar esse prejuízo num lucro maior. Deus vai transformar essa perda num ganho lá na frente. Deus faz isso, Ele é esperto, Ele é excelente em transformar maldição em bênção. Maldição em bênção. Portanto, não se ire contra o seu irmão, meu irmão. Entre neste âmbito espiritual e entenda, Deus está cuidando de todas as coisas na sua vida. Se somos do Senhor, Ele está cuidando. Se somos do Senhor, Ele está endireitando as nossas veredas. Ele está arrumando aquilo que tentaram atrapalhar em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vamos adorar o Senhor. José teve 2 filhos na sua trajetória. E o primeiro deles, ele pôs o nome de Manassés. E o segundo, ele pôs o nome de Efraim. Manassés significa, porque o Senhor me fez esquecer as minhas dores. E Efraim significa, porque o Senhor me fez prosperar na terra de aflição. Sabe o que eu tenho para te dizer, meu irmão, para fechar essa mensagem na sua vida? Se livre desses embaraços todos e começa a gerar filhos espirituais. Começa a gerar filhos espirituais, porque conforme você gera um filho espiritual, Deus te cura das suas amarguras.
Deus te cura das suas decepções, das suas frustrações. Você gera vida e vida nova, com sede de Deus, com vontade de andar na presença do Senhor. Vai gerar filhos espirituais, porque Deus vai te dar Manassés, mas também te dará Efraim, que é prosperidade em meio às lutas, nos lugares de luta. Deus prosperará a sua vida, Deus prosperará a sua casa. Que eu não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidades eternas, de coisas que têm valores verdadeiros, paz, alegria, satisfação, plenitude. Oh, aleluia! Gere filhos espirituais em nome de Jesus. Ah, mas que esses embaraços saiam da sua vida, meu irmão. Saia da sua vida. Suas pernas vão ficar soltas para correr a carreira que Deus tem preparado para ti. Aleluia. Eu creio nisso. Feche os seus olhos. Quem sabe o Senhor ministrou o seu coração de forma pessoal, amado. Quem sabe o Senhor foi na raiz agora, foi na raiz da sua amargura, foi na raiz da sua falta de perdão. Não deixe para amanhã, porque o inimigo é sutil e enganoso. Decida agora, meu irmão, dá um passo de fé. Decida agora lançar fora, se desvencilhar do pecado que tão de perto te assedia. Faz a sua oração agora com Deus. O que é que o Senhor está te pedindo agora para você se libertar e soltar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu oro juntamente com a tua igreja, Pai, pois eu creio no poder da tua palavra. Eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo está agora soltando, Senhor, essa pessoa, desamarrando, tirando este peso que ele carrega sobre os seus ombros, tirando esse peso de amargura, esse peso dessa tirania, esse peso que colocaram sobre ele de maldição, Pai. Faz agora, Jesus. Faz agora, Espírito Santo. Faz agora, Senhor. Aleluia. Viva
palavra é cura, está curando agora em nome de Jesus. Está curando a sua alma agora, em o nome de Jesus. Oh Senhor. Repete de novo o refrão: não há ferrolhos, não há maldição mais, não há tranca sobre a sua vida. Aleluia. Que analogia interessante. A sua palavra é um escudo. É um escudo. Ah, você não presta, você é igual ao teu pai. Põe um escudo. Põe o escudo da palavra de Deus. Em Cristo eu fui adotado, eu sou filho de Deus, filho do Senhor. Põe o teu escudo sobre as maldições que querem lançar sobre a sua vida. Põe o escudo da palavra. Põe o escudo da fé. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão. Bom domingo.